Beleza. Então, acho que o meu caminho é um pouco torto nesse sentido, né, de sair da biologia, né, trabalhei bastante com coordenação de projetos mais ligados à ONG, terceiro setor, depois passei uma fase aí visitando e conhecendo os negócios sociais. Eu conheci a Maria Tereza acho que muito tempo atrás, mas foi num evento, acho que do Augusto de Franco, a gente participou de alguma roda ou de alguma coisa assim, mas eu lembro de você dessa época, lá de trás. Enfim, né, passei um pouco e circulo nessas redes de aprendizagem. E aí vim morar no Rio em 2010, e aí nos últimos 2 anos eu mudei para a Serra do Rio de Janeiro. Isso, lá no Hub, isso, teve a Hub Escola também. Eu já organizei festivais de aprendizagem como este que a gente está fazendo agora, me amarro, acho que essa é uma experiência incrível de aproximar as pessoas, como tem acontecido, né, de a gente se conhecer e tal. Quando é presencial, claro, é muito mais intenso, né, mas rola também. E aí eu acabei, através desses passeios, acabei me interessando, porque calhou de eu estar dentro de um projeto social, onde eu era o coordenador das ações de campo desse projeto, no interior de São Paulo, uma proposta de um projeto que queria transformar esse município com base nos princípios da sustentabilidade. E eu era o executor, né, a pessoa que estava ali. E foi muito difícil, porque os meus mentores eram pessoas muito ainda ligadas nessa forma de comando e controle, né? De fazer com que as pessoas executem aquilo que está no plano, né? Como se o plano fosse em si autorrealizável. E nessa época um livro caiu na minha mão, que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, porque ele, se vocês se interessarem, eu acredito que vocês não vão se arrepender, que é desse cara aqui, chamado Alan Kaplan. O livro se chama Artistas do Invisível. E eu comecei a ler esse livro e ele estava praticamente conversando comigo sobre o que eu estava vivendo, o desafio de gerenciar processos vivos, né, com pessoas, com seres humanos, a partir dessa lógica de comando e controle, dessa lógica de manipulação, né, enfim, de pouco respeito e muita expectativa, né, principalmente em relação aos resultados. E desde então eu comecei a me aprofundar nessa abordagem que ela se busca, de alguma forma, como uma interação, uma revelação do que nós e o nosso mundo, qual é a nossa relação com esse mundo, o que a gente gostaria de trazer para esse mundo, não de uma forma do que eu acho que é o melhor para o mundo, mas de forma que eu me abra para conseguir perceber o que é melhor para o mundo e o que eu posso oferecer para esse mundo que eu estou vendo, que eu estou interagindo. Essa abordagem que vem, depois eu fui descobrir, a gente pode chegar mais nisso, né, que vem enfim, de um olhar que foi desenvolvido pelo Goethe, né, esse filósofo alemão, como uma forma de conhecer os fenômenos vivos. Ele desenvolveu, né, a partir muito de autodidata, a partir da caminhada dele, uma forma muito relacional e processual de pesquisar os fenômenos vivos e a natureza em si, não só os fenômenos, mas a natureza. E ele fez isso de uma forma muito única, só que na época dele, todo mundo achou que ele é um poeta aí que gosta de minerais, de cores, de fósseis e tal, mas ele é um poeta essencialmente, né? E ele foi um cara o Goethe foi um cara que conseguiu fazer a ponte da arte com a ciência, e ele desenvolveu uma visão de mundo muito sensível, essa abordagem que a gente chama de fenomenologia goetheana, mas que tem autores que chamam do método científico goetheano. A gente vai chegar lá nele em algum momento, mas eu estou dizendo isso porque da biologia, né, que eu saí em 2005, mais ou menos, quando eu me formei, eu sabia que tinha alguma coisa que na biologia não me interessava, ficar lá abrindo plantinha, abrindo bichinho, vendo o que estava lá dentro, ou seja, essa lógica mais investigativa da biologia, que, né, sempre me interessei, mas pelo ponto de vista da curiosidade. Quando a gente chegava no laboratório, a coisa perdia a vida, literalmente, né? Eu, para estudar um ratinho, matava o ratinho, né? Botava ele ali na bancada, sedava ele, depois a gente abria, via o que tinha lá dentro, conversava e jogava o bichinho fora, né? Esse próprio processo da ciência, né, de descobrir a vida, descobrir a natureza, era um processo que na época eu não tinha muita ideia, mas que, né, eu vivia essa tensão entre
a curiosidade da vida e da natureza e a forma como a gente estuda a vida e a natureza, né? Então, eu me afastei disso e fui retomar, ou seja, relembrar enfim, perceber novamente a minha veia científica a partir dessa visão mais holística, mais integral da natureza. Eu estou me estendendo um pouco nessa apresentação só para dar um contexto, né, dessa oficina de hoje, mas eu queria, enfim, pedir para a gente se apresentar aqui. Eu, então, moro em Friburgo, na Serra, num distrito chamado São Pedro da Serra. É uma área quase rural, mas tem um turismozinho, meio Campos do Jordão dos cariocas, assim, dos niteroenses, mas bem pequeno. E, enfim, e eu tenho um estilo de vida que já está distante da cidade há um bom tempo, né? Ainda que eu ainda vá de vez em quando, mas eu estou vivendo esse momento de acalmar os estímulos ao meu redor, né? A cidade tem sempre muito estímulo, muita coisa. Então, eu queria pedir para a gente se apresentar, então, dizendo isso, como é que a gente está chegando? E por último, eu estou cansado, tá, gente? Hoje eu tive um dia bem corrido, eu vim dirigir 4 horas de viagem de Petrópolis para cá, fiquei numa batelada de reunião, consegui tomar um banho, dar uma refrescada. Então, fisicamente eu estou cansado, mas esse assunto me interessa tanto, me empolga tanto, que eu já vou me renovando à medida que a gente vai conversando. Então, é assim que eu estou chegando para o nosso papo hoje, tá? Bem-vindas, Lisandra e Bruna, que eu não consegui dar um alô, mas a nossa rodada de apresentação, tá? Nome, de onde você está falando, o que te trouxe aqui hoje e como é que você está se sentindo. Quem quer começar? Posso começar? Bem, Lisandra, boa noite a todos. Falo de Nova Lima, mas é uma cidade muito pertinho de Belo Horizonte, então a minha vida é em Belo Horizonte e as minhas atividades burocráticas em Nova Lima. Chego bem, assim, eu tive um dia bem produtivo e avancei com muitas coisas, então chego bem. E assim, o que me traz aqui é o tema mesmo, assim, gosto muito de filosofia, de fenomenologia, de Goethe, desses grandes pensadores que são sempre muita inspiração. Então, contente de estar aqui com vocês. Valeu, Boa Lisandra. noite. Obrigado. Para quem que você passa a bola? Posso passar para a Carla. Obrigada, Lisandra. Bom, eu falo do Rio. Eu sou, enfim, eu sou várias coisas, mas hoje em dia eu trabalho com colaboração, com pedagogia da colaboração e tecnologias associadas, mas já passei pela engenharia, administração, marketing, e passeando até achar esse mundo árido demais e me achar por aqui. E assim, pensamento vivo, diálogo e colaboração me convidaram, né? Mas vim com uma curiosidade, porque quando eu fiz o mestrado, fenomenologia, para mim, era um bicho de 7 cabeças. Eu falei assim, gente, como alguém escolhe isso? E eu tenho um grande amigo que a gente tem altas conversas sobre isso. Eu falo para ele, toda vez que se me explica, toda vez eu continuo achando que é uma coisa incrível. E aí eu imagino que isso seja uma leitura, mas que tem alguma relação, né? Então me deixou aí com uma pulguinha atrás da orelha também. Legal. Eu estou chegando de um assunto atrás do outro, estou sentado o dia inteiro aqui, ainda não tomei esse sonhado banho, faria assim que terminar. E você, Rodrigo? Obrigado, Carla. Eu estou falando de São Paulo, eu estou um pouquinho cansado, mas eu estou animado e isso está ligado com o motivo de eu estar aqui. Eu li recentemente o livro Diálogo, né, do David Bohm. O livro chama Diálogo, ele fala muito mais de pensamento do que de diálogo propriamente dito. E o gatilho para ler o livro foi um outro livro fantástico que também fala muito de formas de pensar, que é um livro do Humberto Mariotti, que eu também recomendo bastante, chama As Paixões do Ego. Então, estou aqui para ouvir um pouco aí do Guto e quem sabe com todo mundo aqui a gente
se aprofundar nesse tema que eu achei realmente fascinante. Bruna. Olá, boa noite. Eu falo de Serra Grande, uma cidadezinha no interior do sul da Bahia. Chego muito bem, um pouco cansada, foi bem tenso, assim, tá sendo... Ontem e hoje foi muito fim e início de ciclo. Hoje foi meu primeiro dia de trabalho, tô bem animada. E bom, é isso, eu trabalho com pessoas. Eu estou construindo uma comunidade aqui de agrofloresta, desenvolvimento regenerativo. Então, são milhões de coisas juntas, várias pessoas envolvidas e meio que eu estou no momento nessa liderança assim da comunicação e estou facilitando e mediando tudo que está rolando para a comunidade acontecer. Então, para mim, diálogos e colaboração me interessa muito. É isso. Passo para a Laura. Obrigada. Boa noite, esse é meu cachorro. Latindo aqui. Meu nome é Laura, chego mega cansada, eu virei uma noite, 2 noites atrás, ainda estou me recuperando, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Sinto que eu posso ter caído um pouco de paraquedas, assim, vim meio sem saber exatamente sobre o que a gente vai conversar, mas eu acredito muito no poder do diálogo. Inclusive, essa agora é basicamente a fundação, né? A base da ideia que eu estou desenvolvendo agora, de startup, estou sendo acelerada pelo Facebook. E a minha ideia, basicamente, é fazer as pessoas conversarem, porque eu sinto que, como recrutadora, eu percebo que existe, às vezes, muito mais potencial de criar oportunidades de trabalho entre as pessoas que eu converso, do que, de fato, conectar essas pessoas a empresas que muitas vezes herdaram esse modelo de comando e controle, que está todo mundo já cansado. Então, estou aqui por isso, falo de Brasília, mas sou mineira, e passo a bola para a Lisandra. A Lisandra falou, foi a primeira. Ai, desculpa, estou cansada. Tem mais alguém? Deixa eu ver aqui. Sim, eu estava só no modo aqui de visualização. Maria Tereza. Já falou? Não falei ainda. Olá a todos, sou Maria Tereza, falo de Sorocaba, interior de São Paulo. Chego feliz que acabou agosto, que agosto foi meio complicado, muito intenso, muito estranho. E o assunto do evento todo que o Guto colocou me interessa. O Goethe eu tinha ouvido falar um pouco só por causa da antroposofia. E atualmente eu sou muito NetWeaver e coisa de comunidades me interessa. E eu vou passar para não sei quem. Deixa eu ver aqui quem não falou. Passo para a Suzana. Oi. Bom, então, sou a Suzana, estou falando de São Paulo. Chego emotiva de uma conversa muito significativa que eu tive hoje. Então, estou em ebulição, muitos pensamentos aí, quem sabe a fenomenologia de Goethe me ajude. E quando escutei falar de fenomenologia de Goethe, liguei com a antroposofia e tal, vim meio que saber o que tem a ver, e é isso. Eu passo agora a bola para a Luciana. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luciana, falo de Campina Grande, na Paraíba. Sou bióloga de formação, sou
ainda aqui, né? Diferente de Guto, continuo na biologia, me agrada muito a parte da pesquisa, mas também eu trabalho com pessoas na biologia, né? Esses dois passos. Também sou instrutora de técnicas de autoconhecimento, então são esses dois mundos que eu sinto que eu sigo, por enquanto, quem sabe crescem mais coisas. O que me chamou a atenção, na verdade, foi pura curiosidade, né? Então, quando eu vi pensamento vivo e tudo que é vivo me atrai, começou daí. Foi a primeira coisa que saltou aos meus olhos. E quando eu vi a citação que você colocou na descrição, aí eu realmente senti que era para eu estar aqui. Não, também não sei muito sobre, então realmente o que está vibrando dentro de mim é a pura curiosidade. E eu chego aqui como se fosse um gato curioso, querendo mexer em algo novo. É assim que eu chego. E estou um pouquinho cansada também, minha vista está um pouco cansada, então se eu passar um tempo com os olhos fechados é porque eu estou tentando lubrificar. Passei o dia inteiro em frente ao computador, então estou nesse processo, mas estou muito animada e muito curiosa. E eu passo a palavra para Guilherme. Gente, boa noite. Chego cansado também, foi um dia longo. Estou em processos aí de transição de emprego, então tá bem animado esses últimos dias. Gui, fala um pouco mais alto ou mais perto, por favor. Oi, me ouve? Opa, fechou. Então, oi, gente, boa noite. Sou Guilherme, falo aqui do Rio de Janeiro. Chego cansado, foi um dia longo, venho de uns dias longos aí, em transição de emprego. Então, tem me demandado bastante energia. Não conheço também muito o assunto, conheço mais do Guto, de acompanhar ele, mas sou bem curioso no universo de diálogo, de facilitação, de conexão com pessoas consigo mesmas, com o sistema, com o ambiente. E estou bastante curioso por tentar participar de máximo de coisas possíveis desse percurso, né? Porque tem tanta diversidade e aproveitar. Então, chego também com essa curiosidade aguçada de ver como é que vai ser esse desenho, né? Essa construção dessa jornada. É isso. Passo para... Não sei, cheguei tarde, então eu não Rafa. sei quem não falou. Rafa. Oi, pessoal. Boa noite. Sou Rafael, estou falando aqui de São Paulo, capital. Minha formação é em novas tecnologias da comunicação e tem alguns anos aí que eu venho desenvolvendo aplicativos de comunicação, governança, tomada de decisão, e fui vindo aí para o lado de open source, de governança de comunidades e até comunidades, né? Então, estou aqui curioso, né, para saber, porque eu trabalho muito nessa ideia de governança do meio, né? Que é tipo, o que existe entre eu que estou falando e a pessoa que está escutando, ou quando eu estou escutando e a pessoa está falando, o que existe nesse espaço, como se governa e principalmente por que ele surge, qual que é a intenção aí por trás. Então, isso é um pouco da minha exploração aqui hoje. E não sei, imagino que fenomenologia seja algo a ver aí com o fenômeno e por que as coisas surgem, então vou estar aqui curioso. Acho que todo mundo já falou, né? Então, sim, só notar. Valeu. Muito bem, gente. Legal. Eu vou começar contando uma história, tá? E a história é a seguinte, se chama O Elefante no Escuro. Não sei se vocês conhecem, é uma história que já é meio conhecida, mas eu queria contar aqui. Então, era uma vez o elefante de circo, que se exibia por cidades e povoados de vários países. Um dia chegou a uma pequena comunidade onde nunca haviam visto um animal semelhante. Alojaram o elefante num estábulo fechado, enquanto anunciavam sua chegada ao povo do lugar. 4 curiosos, ao saberem da existência daquela maravilha, decidiram vê-lo antes dos demais e invadiram o estábulo.
Entretanto, como não havia luz, a investigação teve que se realizar aos toques. Assim, no meio da escuridão, um deles tocou a tromba, o segundo tocou a orelha, o terceiro tocou a pata e o quarto o rabo. Logo, muito entusiasmados, eles foram contar às pessoas do povoado que haviam averiguado. O que havia tocado a tromba disse: é como uma espécie de mangueira. O que se detivera na orelha falou: o elefante é como um leque. E o que apalpou a pata retrucou: um leque? Eu examinei, ele é como uma coluna viva. Por último, aquele que havia tateado o rabo concluiu: vocês todos estão enganados. O elefante é uma corda. Nenhum deles pôde ter ideia do que era um elefante. Por outro lado, só podiam falar da parte que haviam tocado, fazendo referência a objetos que conheciam. O resultado foi uma confusão total. Cada um querendo ter a razão, ao final ninguém podia saber o que realmente tinham averiguado. Mais tarde, quando essa história foi conhecida e recontada, o jeito das pessoas perceberem as coisas foi mudando, e a seguinte reflexão foi ouvida. O que aquelas pessoas vieram aprender com o tempo é que elefantes existiam, e o que cada um experimentou ao tocar o elefante, essa singela percepção, isso era importante. Alguém já tinha ouvido essa história? Ninguém? Ah, Lisandra, sim. Massa. Eu sou cringe. Oi? Estou dizendo que eu sou cringe, a minha Ah, idade já é meio avançada, assim, eu já ouvi muita história. legal. Eu gosto muito de começar com essa história. Aliás, as histórias, né, vieram, acho que junto com a fenomenologia renasceu, na verdade, o interesse por histórias, porque minha mãe disse que eu era um viciado em histórias quando eu era moleque, pedia para ela contar 300 vezes a mesma história antes de dormir, eu nem lembrava disso. Mas em algum dia eu me interessei, fui fazer um curso com um contador de histórias africano, um griot, e foi muito interessante. Desde então eu tenho entendido, assim, né, o quão importante as histórias são, porque elas são a primeira forma como a gente organizou o conhecimento, né, e pôde passar isso adiante. E as histórias de tradição oral, que são essas histórias que não têm autores conhecidos, né, são histórias que guardam muita sabedoria, e uma sabedoria que não toca necessariamente o intelecto, né? Ele não chega para a gente entender racionalmente necessariamente, né? Então é isso. Gente, eu queria, para a gente começar, que a gente batesse um papo em duplas sobre o diálogo, tá? Porque o meu objetivo aqui não é ensiná-lo sobre o que é diálogo, mas também não ensiná-lo sobre o que é fenomenologia em si. No meu objetivo aqui é que a gente possa aprender juntos, um com o outro, porque eu parto desse pressuposto que a gente já sabe um monte de coisa sobre esse assunto. E antes de eu sair falando, eu gosto de verificar o que a gente já sabe, tá? Então, eu vou colocar a gente em salas, em duplas, aleatoriamente, para a gente bater um papo, e vou deixar uns 7, 8 minutos, mais ou menos, depois eu chamo de volta para a gente retomar aqui, tudo bem? E aí a pergunta é: o que é diálogo para você? Tá joia? Dividir as salas aqui. Nós somos 2, 4, 6, 8, 10, 11. 5 salas. O que você deu problema? Pronto. Até já. Oito minutos.
E para mim a grande questão sobre o diálogo é Estava pausado aqui por causa das salas simultâneas. Então, retomando, eu assim, acho que sempre tive uma timidez, assim, uma dificuldade de conversar mesmo, né? Dizem que a gente vai procurar nas nossas profissões, aquilo que a gente estuda, né? Alguma coisa que cura alguma coisa na gente, né? Eu gosto muito dessa ideia, assim. Até porque eu conheci muito psicólogo maluco, assim, que acho que foi para psicologia para se curar. Mas, né, de alguma forma, a biologia ela foi uma coisa de encanto, de curiosidade, mas o que eu fui trabalhar mesmo, né, me envolver, foi com pessoas, e foi com justamente esses espaços onde as pessoas têm o desafio de se entender, porque elas têm algum projeto juntas, porque elas têm alguma coisa em comum que elas estão buscando resolver ou tentar fazer, né, seja uma organização, seja um coletivo, um projeto, qualquer coisa. E esse lugar, né, desse espaço de troca, de interação, me fascinou muito. E eu me coloquei aberto e disponível para estudar e estar nesses lugares, apoiando, né, o que podia acontecer, o que pode acontecer quando um grupo de pessoas incríveis se junta. E é muito interessante, né, se a gente olhar a gente aqui, né, com o que cada um sabe, com a bagagem de vida que tem cada um, as histórias, os conhecimentos, os corações, se a gente conseguir juntar tudo isso, quanta coisa que soma, né? Qual o potencial disso. Isso sempre me fascinou, esse vislumbre. E aí, acho que para mim, eu né, falando com o Léo, eu falei uma coisa que acho que eu nunca tinha falado antes, que eu me dei conta, assim, que hoje para mim diálogo é uma forma de ver o mundo. É um convite para ver o mundo de uma forma diferente do que eu vinha acostumado, né? Eu pelo menos, né, tendo cursado a biologia, a gente é ensinado, né? Ou seja, o conhecimento ele chega para a gente e muitas vezes ele é apresentado e ele não é aberto, ele é um pacote fechado. Olha, entenda a genética, ela funciona assim. Aí, olha, isso aqui é assim porque isso foi assim. Aí descobriram que isso é assim, isso é assado. Então a gente entende as coisas, mas a gente não entende o padrão que liga as coisas, né? A gente não entende que todas as coisas que a gente estuda, elas têm padrões, né? Que tornam elas coisas, que tornam elas fenômenos, né? Então os fenômenos têm padrões, e esses padrões eles têm a ver com alguma inteligência, né? Alguma forma de organização que na natureza a gente consegue observar olhando para qualquer coisa da natureza, né? Seja um furacão, seja a grama debaixo do seu pé, ou uma pedra, e a gente vai entender que existem padrões, existem formas de organização ali que a gente não vê. E existem padrões de padrões, ou seja, alguma coisa maior que organiza esses padrões que estão ali. E se a gente olhar e entender que nós somos parte da natureza, e então que padrões nos constituem, assim como constituem as plantas, o ar, as pedras, os animais, né? Elas também influenciam o mundo humano, né? O mundo que tem a ver com com esse mundo criado, que é, né? E eu vou falar um pouco do Steiner e do Goethe junto, porque o que acontece, né? Pelos meus estudos, o Goethe ele tinha um método cognitivo que ele desenvolveu e ele aplicava, ou seja, ele usava para ver o mundo. Então era isso, não era uma coisa que ele agora eu vou aplicar no método cognitivo. Não, ele se desenvolveu de uma forma a acreditar que o estudo científico era uma forma de aprimoramento pessoal e de elevação espiritual de alguma forma. Ele acreditava que existia um canal de duas mãos entre, né, a atenção que ele devotava para os fenômenos vivos e o quanto que esses fenômenos informavam ele de volta, né, ou respondiam à atenção dele de alguma forma. A fenomenologia ela é sobre essa forma, né, essa epistemologia, essa forma de conhecer a natureza, o mundo, que é dialógica por natureza, no sentido de permitir uma abertura que não ou seja, eu não vou buscar na natureza aquilo que eu já pressuponho, como muitas vezes a gente faz, né? Na ciência a gente tem as teses, as hipóteses que a gente testa, né? E depois a gente confirma ou descarta. O método científico ele é cheio de pressupostos, né? A gente tem que criar alguma coisa antes para se relacionar com esse mundo que a gente está querendo conhecer mais, né? E nessa abordagem do diálogo, a gente não entra com pressupostos, a gente entra com abertura, mas com essa abertura que ela vai se trabalhando, né, ao longo do tempo
em alguma coisa que eu não consigo nomear e nem consigo descrever. Eu já tive vislumbres disso, né, enquanto estudando isso, mas era impossível de descrever. E tampouco alguma coisa mística ou mágica, não estou falando que, né, ainda que tomar chá de cogumelo às vezes tenha me ajudado a ter algum tipo de percepção próxima a essa, né, dessa realidade simultânea. Então vamos chegar nisso, né, que eu queria trazer. Por que eu fui estudar o diálogo? Porque eu entendi que numa roda de conversa tem muita gente querendo ser ouvida, querendo falar alguma coisa, cheia de pressupostos, cheia de crenças sobre como funcionam as coisas. Pressupostos muitas vezes não checados antes com aquelas outras pessoas. Então é como se a gente tivesse um reservatório, e aí eu gosto muito de usar a metáfora do líquido, né, ou do fluido, como se o diálogo fosse um fluido. E quando a gente de fato consegue dialogar, esses fluidos eles se misturam. Então tem uma outra imagem que eu gosto muito, que é da sopa, né? O diálogo é como se a gente estivesse cozinhando uma sopa junto, onde cada um chega com seus ingredientes. E a gente vai cozinhando ela com essa nossa atenção sendo mantida. E no momento que alguém não contribui com nada, ou porque o silêncio é importante e é contribuição, mas se a pessoa desvia, pega o seu telefone celular, começa a prestar atenção em outra coisa, ou se retira, né, daquele espaço de diálogo, a gente perde um elemento ali, né? Ou seja, perde não, a gente deixa de ganhar algum elemento ali. Então eu entendi que esse momento, né, onde as pessoas estavam ali com suas complexidades, interesses, vontades, demandas, agendas ocultas muitas vezes, esse lugar foi o lugar que eu quis me aprofundar e estudar. Falei, não, esse é o meu bicho, ou seja, né, no sentido da biologia, tanto que eu acho que eu sou um biólogo de gente, ou seja, o meu bicho que eu gostei de estudar e de aprofundar era esse. E aí o que eu tenho descoberto? Eu queria compartilhar algumas descobertas que eu tive, né? Eu acho que à medida que eu vou estudando sobre isso, eu acho que esse mundo ele vai se expandindo cada vez mais. Eu não me considero alguém que já atingiu a iluminação do diálogo e nem nada perto disso. Mas eu tenho algumas descobertas que para mim foram muito fundamentais e mudaram muito a minha forma de trabalhar com gente, né? Porque eu acabei me desenvolvendo profissionalmente como facilitador de processos, depois como consultor organizacional. Então, o meu lugar dentro desses espaços onde as pessoas, né, com as suas múltiplas visões de mundo e interesses se juntavam, acabou sendo esse espaço do meu fazer profissional. E aí acho que o mais legal, assim, eu queria começar pela etimologia da palavra diálogo. Alguém conhece ou pode compartilhar com a gente? O que vocês sabem sobre a palavra diálogo? Alguém sabe? Eu não sei, mas tá, porque diálogo, logo deve ser conhecimento, né? E diálogo de dois, conhecimento de duas pessoas, não sei. Estou chutando. Boa tentativa. Logos né, do sentido de conhecimento. E dia significa através. Então, tem uma definição de diálogo que eu gosto muito, que diz que o diálogo é o sentido que atravessa as pessoas. Então, o diálogo, ele não é... E aí eu até queria saber como é que foi a conversa sobre o que não é diálogo, né? Porque acho que talvez a gente sombreia um pouco e ajuda a até enxergar mais. Como é que foi a conversa de vocês sobre o que não é diálogo? Queria ouvir algumas pessoas. Eu e a Bruna, a gente entendeu que é quando as pessoas estão fechadas. Então, eu acho que nesse caso faz sentido, né? Se a palavra ela não flui, né? Não existe esse campo intermediário, se as pessoas estão fechadas, ele não acontece. Então tem a ver com fluxo, não tem a ver com falta de fluxo e com estar fechado, né? O que mais? A Maria Tereza usou até um termo que eu acho que tem muito a ver com isso, que é da interseção, né? Quando tem um diálogo, né? E aí eu
Eu vejo assim que existe até usei esse termo de atravessar, né? As pessoas se atravessam, né? Elas estão ali permeáveis, está tendo uma troca, mais ou menos nessa linha do que você comentou da fluidez. E aí o que não é diálogo, aí eu penso nos outros tipos de conversa, tipo no debate você quer destruir o ponto de vista de outras pessoas, uma discussão ali é uma conversa em torno de um objeto, né? Então as pessoas não estão ali, né? Elas não estão, não são objeto de, sei lá, não estou conseguindo falar aqui, mas Tem debate, tem discussão. Deliberação é uma conversa também em torno de um objeto que é uma decisão, né? Então tem esse jeito de olhar, que são os tipos de conversa que não são diálogo, né? E falta de diálogo também tem a ver com conflito. Veio isso para vocês também? Conflito, desentendimento, agressão ou violência? Surgiu como um resultado do que poderia ser um diálogo, mas que, enfim, tem esse, de estar fechado, né? Como comentou a Laura. E aí surgem esses conflitos. Eu acho que é isso. Vocês repararam que a primeira... Todo mundo teve essa experiência de... Né, alguém ficou travado na hora de conversar? Na primeira dupla? Alguém travou assim, ficamos sem assunto, não conversamos? Fluiu, né? Tem uma levantada, Guto. Oi? Assim, a luta com a mão levantada. Fala, Lu. É que assim, eu fico meditando muito, né, sobre esse aspecto do que é diálogo, porque existe um conhecimento quando eu estou fechada. Eu estou transmitindo algum tipo de informação para outra pessoa. A gente não continua o diálogo, mas ouve no início. Não sei, gente, eu fiquei pensando nisso, né? Não sei se é certo, se é errado, mas a gente só não continua. A gente se comunicou. Não sei se existe diferença em comunicação e diálogo. Agora eu estou bem refletindo sobre tudo isso. Mas a gente só não continua, né? A gente trocou um conhecimento rápido de que eu não quero trocar conhecimento com você e depois a coisa parou, estagnou. Eu fiquei pensando nisso agora, eu senti de compartilhar. Talvez vocês vão me ajudar a aceitar as ideias melhor. Dessa apresentação inicial, ou seja, assim, o diálogo, de novo, né? Quando a gente fala de pensamento vivo, significa, para mim, abertura, né? Abertura no sentido de permitir que as coisas cheguem. Quando a gente está fechado, né, do tipo assim, eu não quero conversar com ninguém, ou eu tô de saco cheio, ou essa pessoa não me agrada, então eu vou sair. Ou seja, tudo que faz com que você se feche do mundo externo, né? Pode ser uma forma de proteção, pode ser uma antipatia, qualquer coisa, né, que te diga que aquilo ali não é interessante, né? Ele naturalmente ele já inviabiliza o diálogo em si, né? Permeável, acho que sim, pode ser. Exato, para você permitir, ou seja, para você, né, aberto ou permeável. Legal, permeável eu acho que é uma palavra mais a ver com a biologia, inclusive, né? E acho que isso é importante porque é muito interessante, né? Eu estou participando de uma capacitação de agentes públicos sobre como inserir mudanças climáticas na priorização dos projetos das prefeituras, né? E quando tem pessoas, e as pessoas que estão, assim, não todos, obviamente, mas muitas pessoas estão ali porque foram mandadas por algum superior, né? Então elas estão fechadas, basicamente assim, elas estão ali, mas elas não estão ali, né? Inclusive câmera fechada, microfone fechado, muitas vezes, as duas coisas juntas, né? E assim, não tem o que fazer com essas pessoas, ou seja, não tem como, inclusive a proposta do curso é que seja conversado, né, que a gente não seja só ficar expondo informação,
Mas é muito difícil quando a pessoa não está aberta, né? E ela não quer estar naquele lugar. Acho que o diálogo ele pressupõe essa permeabilidade, essa abertura nesse sentido. Abertura como atitude, né? E permeabilidade já é talvez uma habilidade que você alcança quando você está no diálogo, porque muitas vezes o que acontece com o diálogo é que quando a gente fala, a gente está basicamente partilhando o que a gente está percebendo do mundo, né? O que a gente está sentindo em relação ao mundo. E muitas vezes o que a gente vê, o que a gente enxerga, é diferente do que a outra pessoa vê, enxerga e como ela percebe, inclusive, né? Essas diferenças de significado, de forma de perceber o mundo, elas são muito bem-vindas no diálogo, mas elas geram naturalmente um fenômeno chamado divergência, né? Então, quando a gente começa a conversar a partir das nossas visões de mundo, inclusive com essa abertura e a partir dessa abertura ou permeabilidade, a gente começa naturalmente a divergir, porque somos diferentes, vemos o mundo de formas diferentes. Então, isso é uma coisa interessante sobre diálogo. A divergência ela não é ruim, pelo contrário, ela é um aspecto essencial do processo do diálogo, porque é através dele que a gente gera diversidade. E diversidade é vida. Se a gente for olhar para a natureza, né, e entender que na natureza a diversidade é um padrão, né, ou seja, quanto mais diverso, mais vida e mais saudável muitas vezes tá aquele sistema, diferente de um sistema que tem pouca vida, uma monocultura, por exemplo, onde vão acontecer muito mais suscetibilidade a doenças e pragas, por exemplo, tem a ver com uma falta de vitalidade ou um excesso de um tipo só de coisa, né? Falta de diversidade. Então, para o diálogo ser saudável, né? Alguém falou o diálogo saudável e o diálogo não saudável, né? Porque tem vários diálogos, né? Quando um político vira e fala assim, não, nós precisamos dialogar mais, será que ele está falando do mesmo tipo de diálogo que a gente está falando? Né? Será que precisamos dialogar mais? Não é vem aqui ouvir o que eu tenho para te dizer, né? Enfim, pense a partir do que eu penso, né? E assim, a construção do diálogo ela se faz através então de três grandes fases, não grandes no sentido de tempo, mas que são marcadamente padrões, tá? Por isso que eu gosto de ter essa visão da biologia, porque ela me ajuda a enxergar padrões. Então, tudo que é vivo nasce, se desenvolve, cresce e depois passa por um processo de fenecimento e morre. Vocês concordam? Tudo que é vivo que nós conhecemos tem esse padrão, né? O diálogo ele é vivo porque ele acontece entre nós que somos vivos e que estamos dando vida a um tipo de partilha de conhecimento e de significado, né? Então ele também tem um padrão de nascimento, crescimento e desenvolvimento, depois fenecimento e morte / renovação, tá? Então eu falei da primeira fase do diálogo, que é essa divergência, onde naturalmente os pontos de vista eles vão se acumulando, eles vão enchendo, né? Até um ponto que eles começam, que essa quantidade de coisas começa a gerar confusão nas pessoas. Não sei se alguém já passou por uma situação numa reunião onde alguém em algum momento falou, peraí pessoal, peraí, vamos focar, tá muito etéreo, isso aqui tá muito confuso, vamos focar. Esse vamos focar, né, é justamente a nossa incapacidade de lidar com a diversidade, com a quantidade de informação e com a confusão, né? A gente acredita que confusão é uma coisa ruim, enquanto na verdade a confusão é um sinal de que a gente está se organizando, né? Se a gente está confuso e estamos confusos juntos, isso é um bom sinal, né? O Einstein que dizia, né? Se você não está confuso, você não está entendendo nada. Fala, Rodrigo. Eu ia até comentar que eu fiz o Introdução ao Design Colaborativo com o Ravi e ele comentou no curso que quando surge confusão é sinal que vem coisa boa, porque justamente, né, quando a gente está no processo de diálogo, a gente está suspendendo ali, né, os pressupostos de todo mundo e aí vão surgir essas divergências, só que a partir disso a gente aprende um monte de coisa, né? E ele tem essas etapas, ou seja, esses padrões, a gente precisa respeitar e entender eles, porque a gente tem formas de se comportar, entre aspas, quando essas fases estão acontecendo. Então, por exemplo, numa fase de divergência, né, um comportamento importante para o diálogo é você contribuir genuinamente com aquilo que você acredita.
não buscando enviesar, não cancelando a ideia de outra pessoa e falando, não, essa ideia não tem nada a ver. Aí lembra um pouco aquela coisa do design thinking, né, da ideação, que é um pouco do tipo assim, nessa fase, só deixa vir, sabe? Deixa vir, abre, vamos acomodar isso aqui. Fala, Maria Tereza. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Nessa fase de divergência, assim, eu sou transdisciplinar e sempre me movi de um jeito transdisciplinar. Eu estava até comentando com o Rodrigo isso. E um dos problemas de você ter ação muito transdisciplinar é vocabulário. Uhum. Porque você está nos grupos, cada grupo tem seu vocabulário. E uma da coisa, não sei se você percebeu isso também, nessa fase, eu gostei disso da fase de divergência. O que tem nessa fase de divergência vira muito Babel, porque você fica falando coisas que você fica achando, quanto mais transdisciplinar o grupo, pior. Você fica falando coisa que você acha que os outros estão entendendo, e mesmo que seja a mesma palavra, não estão querendo dizer a mesma coisa. E aí? Uhum. Sim. É muito legal. Acho que assim, tem várias formas de lidar com isso, né? Nesse processo que eu estou falando do diálogo, ou seja, de entender o diálogo como alguma coisa que é um processo pelo qual nós vamos alcançar algo novo. E essa é a grande diferença do debate, da deliberação ou da discussão, né? Cuja origem da palavra na discussão é de cutir, né? Mesmo de percutir, que é bater. Então eu fico batendo para cá, você bate para lá. Então, já vou deixar você falar, só para amarrar esse raciocínio. Então, no diálogo, a gente tem essa fase da divergência, que é a primeira. Essa fase seguinte da divergência, qual seria, naturalmente? Convergência? Mas antes da convergência tem alguma coisa muito importante, que é o que, em geral, a gente esquece quando a gente está em processos dialógicos. Deixar sentado, sem a palavra para isso, mas talvez abaixar o volume. Exato. A gente acredita, né, que a gente navega o mundo apenas de forma intelectual, ou muitos de nós acreditamos assim. Eu sempre pensei nisso, a respeito disso, há muito tempo. Mas a gente esquece de que tem uma série de outros sinais, né, quando a gente está conversando, que são muito importantes e que comunicam coisas e que a gente simplesmente muitas vezes não deixa acontecer, né? Por isso que essa ansiedade para gerar foco e tentar sair com resultados práticos e com ações e com deliverables e com whatever, muitas vezes essa pressão ela é justamente da nossa incapacidade de acomodar essa confusão. Então, pegando, né, o que você está me falando, Maria Tereza, é como se eu dissesse assim: vamos conviver com essa confusão tempo suficiente para ver ela se transformar. Na fenomenologia, a gente tem esse truque, que eu diria que é um truque, é quase uma mágica, mas que é quando a gente observa os fenômenos de perto e se permite se observar enquanto está vivendo o fenômeno, ou seja, não é só observar o fenômeno, né? Enquanto a gente está observando o fenômeno, a gente tem um olho para dentro. E aí já começam as habilidades para a gente conseguir fazer isso, já começam a aparecer, né? Então, enquanto eu olho o fenômeno, se eu prestar atenção em mim, o que está acontecendo em mim, alguma coisa vai me dizer o que pode estar surgindo dali. E se não tiver nada surgindo, o silêncio é o melhor amigo, tá? Porque essa fase é chamada fase de emergência, que é justamente a fase de transformação que o diálogo passa para chegar na terceira fase, a fase arquetípica de desenvolvimento, que é a fase de convergência. Mas para que a convergência seja minimamente sofisticada, no sentido de acomodar e acolher tudo que foi trazido na parte de divergência, como o Gui falou, a gente precisa deixar decantar, a gente precisa deixar essas coisas irem fazendo sentido e naturalmente irem se aglutinando. Então, o que você falou conecta com o que outra pessoa falou e eu, aos poucos, vou percebendo que isso forma um grupamento de alguma ideia, de alguma coisa, e que, tudo bem, eu não preciso pegar aquilo e transformar em conclusão, mas eu deixo aquilo ali e se formando. Então, no diálogo, é como se a gente estivesse preenchendo, né, com os nossos conteúdos, com os nossos sentimentos, com aquilo que aquilo que está passando pela gente, e por isso que essa questão da autenticidade é muito grande. Com o mais autêntico a gente for,
melhor a qualidade da contribuição, né, para essa sopa que a gente está cozinhando junto. Então, não é uma coisa mágica o diálogo, ou seja, tem muitos diálogos que demoram para chegar na fase da emergência, ficam muito tempo na fase da divergência, mas a divergência, ao mesmo tempo, ela não é sustentável durante muito tempo, né? As pessoas não suportam ficar confusas e desesperadas durante muito tempo, então elas vão tender para passar para a convergência. O grande lance, né, que quem estuda diálogo, quem entende diálogo, é a gente conseguir tá no olho do furacão quando a confusão está acontecendo e quando tudo está confuso, a gente conseguir segurar a nossa onda. Principalmente quem é facilitador, né? Porque quem é facilitador seguramente já se viu nesse papel, já se viu nessa situação. Antes de passar a palavra para o Rafa, eu queria lembrar só de uma imagem, que acho que foi a primeira vez que me marcou, assim, quando eu me dei conta que eu estava nessa zona que a gente chama de zona de reclamação, né? A fase de emergência, né? Onde emergem as coisas, a gente também chama de zona de reclamação. Depois vocês me lembrem, pessoal, eu tenho muito conteúdo para passar sobre isso, tá? Se vocês quiserem, quem quiser aprofundar e estudar mais, me pede depois que eu passo, ou então lá na ZA2 mesmo, eu lanço lá. Mas Ai, desculpa, perdi o que eu ia falar. Eu tava falando... Zona de emergência. Da zona de reclamação, tá. Dessa situação que aconteceu comigo. Eu estava num desses eventos que fala sobre as metodologias de participação, né, o Art of Hosting. Eu estava facilitando o Art of Hosting e no final desse evento a gente tem que fazer a partilha do dinheiro. A gente foi fazer a partilha do dinheiro com os facilitadores, com a metodologia, enfim, essa abordagem do money pile, da pilha de dinheiro. Não sei quem já conhece ou já ouviu falar disso. Basicamente a gente senta na frente do dinheiro, né? E vai conversando ali quanto que acha que cada um precisa, ou a gente escreve no papel e vai trocando. E vocês podem imaginar que, né, não é uma coisa simples. É uma coisa que mexe muito com as emoções, dinheiro mexe muito com o reconhecimento, mexe muito com uma série de não ditos, né? E a gente estava num momento ali que estava confuso, começou meio que uma gritaria, um falar isso, outro falar aquilo. E aí, sabe como eu me vi? E aí foi acho que a chave foi essa, eu olhei para dentro, eu falei, caraca, o que está acontecendo comigo agora? Eu olhei para dentro, fechei os olhos e falei, nossa, que bagunça. Peraí, eu tô na fase de emergência, a gente tá na zona de reclamação. Peraí, galera, tá tudo bem, calma aí. Fiquei, tipo, né, me acalmando e tentando ver se as outras pessoas se acalmavam. E de fato, cara, a gente conseguiu atravessar isso, foi conflituoso, não foi harmônico, e no final a gente conseguiu chegar numa resolução satisfatória de como a gente dividiu. Desculpa, Rafa, fala aí, depois eu queria pegar o gancho de novo. Não sei se perdeu o time. Não, era até mais curto, que era a resposta. Não era uma resposta, né? Porque fala como é que a gente conhece e a gente fica com eu acho que é uma ilusão que a gente chega a conhecer alguma coisa, né? E até na metáfora do elefante, acho que chega uma hora que acendem a luz, né? Chega uma hora que a gente abre os olhos. Mas na vida real, grande parte do tempo a gente não abre os olhos. A gente conversa meio que decodificando nas incertezas. E acho que isso é muito melhor até que a gente tipo, absorva essa incerteza, inclua ela assim, no nosso vocabulário, tipo, eu acho, do que a gente achar que sabe, que a gente achar que entendeu qual que é a mensagem que está sendo passada ali, né? Que é o que acontece, acho que muito hoje em dia. A gente pega 3, 4 pessoas que passaram a mão no elefante e fala, não, agora eu entendi que ali tem um elefante. E às vezes é um outro animal ali completamente. E eu vejo que muito não é só no acender da luz, mas muito no passar do tempo. Que a única coisa que eu vejo assim que acende luzes que é o próprio tempo. O tempo tem uma força assim muito grande, né? Tipo, tanto de deixar uma espécie de neblina, o que acontece no tempo é muito difícil da gente decodificar e muito mais fácil de decodificar com o passar do tempo. Então, muitas vezes sim, ficar cômodo com o não saber enquanto passa o tempo, para de alguma forma depois aquilo ter assentado e voltar para o não saber, mas com um outro olhar, né? Com mais ferramentas ou com mais percepções. Mas eu acho que a luz nunca é acesa, pelo menos não nesse tempo aqui. Massa. Fala, Rodrigo.
É muito legal isso que o Rafa trouxe, porque justamente, né, a gente acredita na existência de uma realidade objetiva, né? E, na verdade, o que é real é para cada pessoa, né? É subjetivo. E, e é isso que ele comentou mesmo, não existe isso de acender a luz e a gente vê o elefante, né? Então, isso mostra a importância de a gente dialogar, né? De a gente compartilhar as nossas verdades e quem sabe a gente ter verdades compartilhadas ali, né? Por meio de um consenso, mas ainda dentro daquele grupo que está dialogando, né? Uhum. Sim. Cara, tem tanta coisa sobre diálogo, galera. Assim, eu começo a falar e aí vai dando, né, vai engatando uma coisa na outra. Eu lembrei, assim, eu queria trazer essa imagem porque eu falei do David Bohm, né, na oficina. E, e assim, o David Bohm ele tem uma visão de diálogo muito interessante porque ele acredita que partilhar sentido, partilhar significado de forma autêntica, ou seja, eu falar sobre a minha forma de ver o mundo, o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, o que eu estou sentindo. Né? Então, se você junta um grupo de pessoas minimamente diverso, e ele calculou lá, 40 pessoas é um número que tem uma diversidade suficiente, minimamente, né, mínimo 40 pessoas, mas não muito mais do que isso, média 40 pessoas. E se você botar essas pessoas para conversarem com regularidade, sem nenhum tipo de pauta ou pré-definição do que precisa ser gerado naquela conversa. Simplesmente pessoas partilhando sentido juntas, sentadas, conversando, partilhando sentido e engatando, né, uma fala na outra, com silêncio, né, convidado também. Então, esses diálogos de bom que ele, né, que ele foi, enfim, que ele descreveu, eram formas que ele acreditava que, né, as pessoas conseguiam criar um, um quantum de energia para que um colapso de percepção acontecesse simultaneamente com todas aquelas pessoas. É como se a gente tivesse um salto quântico e conseguisse sintonizar juntos uma percepção. Então, veja, um físico quântico falando sobre uma forma de a gente conseguir fazer a energia circular, e essa energia na forma de fala, mas uma fala que tem atenção e intenção, ou seja, tem uma qualidade de fala e uma qualidade de escuta, né? Fazendo com que o que eu falo permeie o Rodrigo, o que o Rodrigo fala permeia o Léo, que permeia a Suzana, que permeia a Bruna, que permeia a Laura, que permeia a Guilherme, ou seja, a gente vai se permeando nisso. Quando eu falo alguma coisa, já não estou mais falando a partir de mim como uma entidade isolada. Esse é uma grande falácia da nossa compreensão das coisas. Acreditar que quando uma pessoa fala alguma coisa, ela fala a partir de um container, né, de um recipiente fechado. E a vida ela é aberta, né? Tudo é aberto no universo. Tudo flui, tudo passa, tudo circula. E esse ensinamento, esse padrão, né, a gente precisa compreender quando a gente está falando de diálogo, porque nas conversas que a gente tem, quando alguma coisa estanca, uma compreensão estanca, né, a nossa vontade de participar estanca, alguma coisa estanca, para de fluir, é sinal de que a gente está perdendo a vitalidade. Então, lembrar desses padrões é muito importante. E aí, dentro do contexto do diálogo, existe um padrão, vamos dizer, ou que é um padrão de movimento que gera energia para o diálogo. Quem pode me dizer qual é? Alguma coisa que acontece no diálogo que dá movimento e dá energia para ele. Sim. A própria emoção, de repente, a emoção, o entusiasmo. Interesse. Mas tem uma chave que é um comando, assim, um comando, né? É um comando, mas é alguma coisa que acontece no diálogo que quando alguém faz aquilo ali, muda tudo ou dá movimento. Escuta. Quem dá mais? Como é que o diálogo começa? Como é que começou o diálogo com vocês? O que eu fiz quando vocês começaram? Escuta. Pergunta. Exatamente. A pergunta é a chave que movimenta o diálogo, a chave do interesse, né?
da curiosidade, ou seja, quando eu consigo fazer uma pergunta que gere interesse em vocês, eu não preciso de mais nada. O movimento e o fluxo tá dado, né? Enquanto facilitador, né, eu comecei a reparar, por exemplo, que nos encontros que eu ia, quando a gente não dava um tempo de check-in, sabe aquele momento de fala, de conversa inicial, aquilo gerava, em algum momento as pessoas falavam, elas tinham que falar, elas se encontravam naquele evento, na época que a gente fazia evento presencial, né? As pessoas se encontravam e ficavam trocando ideia, porque elas queriam se falar, elas queriam lembrar de como foi a vida, ou querer saber o que está acontecendo e tal. E quando a gente fala, não, todo mundo em silêncio, fecha aí, agora todo mundo fica ouvindo fulano de tal, numa conferência, por exemplo, né? Cara, essa pressão de querer falar, ela estava ali latente. Então eu comecei a entrar e ver os eventos, né, as pessoas como elas se encontram, como se elas tivessem balões na cabeça, assim. Então chega todo mundo com balões enormes na cabeça. E antes de um evento acontecer, para ele conseguir fluir a partir do que a gente quer propor dentro de um evento, do tema, a gente precisa esvaziar esses balões. E como é que a gente esvazia esses balões? Conecta um no outro. Permite as pessoas simplesmente sentarem uma na frente das outras e conversarem sobre os interesses delas, sobre isso que está aqui em cima, né? E permitir esse tempo de troca desse balão esvaziando. Cara, é impressionante a diferença de como as pessoas voltam para um encontro, né, depois de uma partilha, depois de uma conversa, onde elas puderam trocar sentido, né? Sentido, aquilo que faz sentir, né? E depois elas voltam organizadas internamente para poder participar, mais abertas, mais permeáveis, né? Então, eu carrego muito essa imagem, né, de que no diálogo a gente precisa dar as condições para que ele possa acontecer, ou seja, é quase como se a gente tivesse que armar né, armar o espaço, né, e não é só e armar, né, se montar esse espaço não é só do ponto de vista físico, né, que dá também para a gente criar elementos que favorecem a troca. Então pensa uma sala de aula numa escola convencional e pensa numa roda de cadeiras. Qual desses dois espaços favorece a troca ou favorece o diálogo? E qual deles inviabiliza praticamente? Fala, Rafa. E isso que você falou do espaço cheio, né, com umas bolinhas cheias, eu fico pensando muito, tipo, hoje em dia a gente acorda e enche as nossas bolinhas, né? Enchem a nossa cabeça com diálogos, em diálogos que a gente não consegue dialogar. Eu não consigo dizer, eu não quero ouvir isso, a não ser que eu desligue, mas aí eu vou viver fora da sociedade, né? Tipo, mas todo dia é o nosso balão cheio para um diálogo que a gente não consegue responder. E acho meio estranho. Fiquei pensando assim, o que isso causa, né? Tipo, só enchendo esses balões de todo mundo sem ninguém poder responder. Se a gente trocar sentido, né? Se a gente compartilhar esse sentido, a gente vive muito solitário, né? Com os nossos sentidos, nossos significados, e a gente partilha muito pouco. E aí, para piorar, a gente se identifica, né, com eles muitas vezes e acredita que aquilo ali é a gente ou é da gente, né? E aí, por que o diálogo, na minha opinião, ele é uma prática, né, muito importante para esse momento que a gente está vivendo de mundo hoje, né? Primeiro que a gente olha o mundo a partir de imagens que a gente confia que elas são verdadeiras, né? Imagens, né? Eu queria, posso falar um poema para vocês aqui que para mim acho que se eu falar esse poema acho que eu posso parar de falar hoje e aí a gente só conversa sobre esse poema porque ele para mim ele contém muito disso que a gente está falando, tá? Ele se chama Com Imagens Quebradas. Eu não sei se alguém já ouviu esse poema. É do Robert Graves. Diz assim: Com imagens quebradas. Ele é rápido, pensando com imagens claras. Eu sou lento, pensando com imagens quebradas. Ele se torna obtuso, confiando em suas imagens claras. Eu me torno agudo, desconfiando das minhas imagens claras. Confiando em suas imagens, ele pressupõe a importância delas. Desconfiando das minhas imagens, questiono a importância delas. Pressupondo a importância delas, ele pressupõe o fato. Questionando a importância delas, eu questiono o fato.
Quando o fato o decepciona, ele questiona seus sentidos. Quando o fato me decepciona, aprova os meus sentidos. Ele continua rápido e obtuso com suas imagens claras. Eu continuo lento e agudo com minhas imagens quebradas. Ele, numa nova confusão do seu entendimento. E eu, num novo entendimento da minha confusão. Espetacular. Robert Graves. Posso passar depois. Como é que chega a isso, gente? Eu também queria ouvir de vocês, assim, pepinos e questões mais práticas, assim, que vocês têm vivido em relação a diálogo. Acho que é só importante dizer, assim, que o diálogo, né, ele precisa de esforço e de energia. A gente precisa de energia humana em forma de atenção e de intenção. E que essas coisas hoje em dia são escassas. A gente vive uma guerra que disputa a nossa atenção, como o Rafa estava falando, né? Então, por isso que o diálogo é importante, porque não é só dialogar e partilhar sentido, que em si é muito importante, e é um processo pelo qual a gente pode evoluir juntos, mas é importante porque a gente precisa reconquistar a nossa atenção, reconquistar o poder sobre a nossa atenção, reconquistar a compreensão da importância da intenção, de eu começar alguma coisa buscando internamente abrir espaço ou me permear para troca, né? E para que alguma coisa nova possa surgir, né? Que é disso que se trata o diálogo. E que eu possa contribuir com perguntas e que eu possa aprender também, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, dizer que não é uma coisa simplória, né? Ele tem ele é intencional, é uma conversa intencional. E por ser uma conversa intencional, ele demanda que a gente dê energia para que a gente prepare, né, como ele vai acontecer e que ao convidar as pessoas para ocupar esse espaço, elas não sejam surpreendidas por tipo, tem agora que falar a partir da minha emoção, eu tenho que falar, ou seja, as pessoas não podem ser vítimas, né, de um sequestro para elas serem obrigadas a dialogar. Isso precisa estar claro, né, nos acordos de conversa. É por isso que tem, e aí vou já fazer um merchan aqui. Eu e o Gui que está aqui, ele me convidou para colocar esse conteúdo sobre diálogo dentro de um curso online, tá? Que já foi gravado, está disponível, qualquer um pode ir lá comprar se quiser, tem cupom de desconto para quem quiser. A ideia é que esse conteúdo vá para o mundo, mas tem fundamentos do diálogo, que se a gente conhece esses fundamentos, a gente sabe como preparar espaço onde o diálogo vai acontecer, tá? De forma rápida, né? Assim, só para a gente passar por cima deles, né? O diálogo ele precisa partir de uma clareza de propósito. Esse é o primeiro aspecto. A gente precisa saber juntos o que a gente quer fazer quando a gente vai sentar para conversar dessa forma. O diálogo precisa de boas perguntas para que ele possa ter movimento e ser dinâmico, né? Sem boas perguntas, as conversas vão parando, a gente vai entrando num cansaço muitas vezes ou num desinteresse. E as boas perguntas elas mantêm a chama da curiosidade acesa, tá? Depois é preciso entender que acordos são necessários para o diálogo acontecer, né? A gente não pode simplesmente sair como se a gente estivesse num botequim batendo papo sobre o jogo de futebol, achando que a gente, né, só sair conversando que a conversa vai acontecer. A gente precisa fazer acordos, tanto de tempo, quanto de repente tempo de fala, ou de como a palavra vai circular, sobre se a gente vai ter tempo de pausa, coisas desse sentido, né? A gente precisa entender essa dinâmica do padrão de respiração do diálogo. O diálogo respira, ele é uma coisa viva. Ele tem um momento de inspirar, né, de divergir, ele tem um momento de intensidade da emergência dos sentidos começarem a aparecer e depois ele tem uma fase de convergência. Cada uma dessas etapas demanda da gente um tipo de atitude, uma mais contemplativa, de contributiva, outra mais serena e de acomodação e uma outra de convergência, de sim dar foco, de sim fazer síntese, né, do que está acontecendo. A gente precisa entender que o diálogo ele precisa considerar o espaço físico onde ele ocorre. Né? Se as pessoas estiverem com muito frio, ou se estiverem muito cansadas, ou se estiverem com fome, né? O diálogo ele não vai acontecer de forma tão simples como aconteceria se tivesse isso. Né? Não é à toa que muitas metodologias de diálogo
lançaram mão de ter comida junto, né? Tem o Word Café, você tem o ProAction Café, ou seja, essas dinâmicas de conversa que usam como artifício a comida, porque a comida é um momento que a gente está aberto, a gente tem que abrir a boca para comer, a gente está cheirando, então os sentidos estão se abrindo, né? Então não é à toa que muitas vezes as festas acabam na cozinha, não sei se acontece com vocês, mas a cozinha é um lugar que, em geral, tem gente lá quando tem festa, quando tem encontro, né? A comida é um ativador de diálogo, de conversa também, né? Então, se a gente conhecer esses fundamentos, eu chamo ele de blocos, né, ou de elementos que a gente pode ir compondo quando a gente quer gerar um diálogo, e cuidar desse espaço para que ele seja, de fato, um momento de significativo de troca, né? E que a gente abra mão de querer sair dos diálogos com conclusões fechadas. A escassez do tempo de falar, não, a gente precisa decidir hoje, porque isso vai acontecer. Claro que existem prazos, né? Mas no diálogo você não pode exigir isso, porque é um processo vivo. E se essa conversa abriu, né, uma linha de compreensão que a gente precisa explorar mais, a gente precisa passar mais tempo considerando essas coisas. Eu não posso obrigar um processo que é vivo a crescer no meu tempo. Eu não posso obrigar um jatobá que pode viver 1000 anos, de virar 1000 anos em 1 ano. Isso não é possível, né? Então, o respeito aos processos vivos demanda também essa sensibilidade, né, de entender que eles têm o próprio tempo e que por mais que a gente queira influenciar ou manipulá-los, eles não vão acontecer de acordo com o nosso interesse ou vontade, né? E aí, queria, nesses últimos minutos, a gente vai até 9h30, tá? Era o combinado, tá, pessoal? Ouvir vocês para saber como é que vocês têm lidado ou têm participado ou não de diálogos com todas essas descrições e explicações que a gente tem feito sobre diálogo. Vocês têm dialogado a partir dessa qualidade com as pessoas com quem vocês vivem, moram, trabalham, etc? É uma coisa que quando estava conversando com a Maria Tereza, né, que a gente estava falando que o diálogo ele acontecer tem a coisa de escutar, né? Escutar é bem mais difícil do que a gente, de verdade, né? Bem mais difícil do que a gente pensa, porque tem todos os condicionamentos, né, da cultura que a gente não ouve, né, as pessoas. E estava comentando com ela que eu fiz recentemente um exercício num curso que era tipo, você vai ouvir a pessoa 2 minutos e você não vai falar nada. 2 minutos. E então, outras vivências aí, acho que contribuíram bastante para a impressão que eu tenho é que dialogar de verdade, assim, de verdade, né? É algo que eu tenho experimentado nesse último ano. Acho que mudou muito para mim na pandemia, assim, de realmente permitir, né, que aquilo que a pessoa com que eu estou falando me afete, né, e realmente enxergar, né, a outra pessoa e aquilo que ela está trazendo, né, para a conversa. É por isso que eu achei bem bacana a oficina. Gostei muito. Então, quando eu me apresentei, né, eu até falei que hoje eu estava vindo de uma conversa muito importante, né? E aí estão caindo realmente várias chaves em relação a essa questão de não apressar os processos que são inerentes ao diálogo, né? Porque quando você está num momento de divergência, você quer acabar logo com aquilo, você quer pular etapas, você quer passar logo, já, né, e ir para a convergência, e você fica acreditando que porque você está disponível para o diálogo e porque você quer que a pessoa se abra e porque você quer ouvi-la, e a pessoa muitas vezes não está naquele ritmo, não está naquele momento, às vezes você erroneamente imagina que essa pessoa
não está afim de dialogar, né? Quando, na realidade, ela só tá precisando de um tempo maior, né? E o silêncio faz parte do diálogo. Então, eu acho que essa é uma chave importante, o silêncio e o tempo, né? Então, são coisas que me ajudaram hoje aí a pensar nos meus diálogos divergentes neste momento. Então, muito agradecida. Gente, pode ir, a luta com a mão levantada, mas assim, auto-organização, tá? Não vou ficar passando a palavra para ninguém, não. Agora tá aberto o microfone aí para quem quiser falar. E quando você fez a pergunta, né, de como a gente tem tido os nossos diálogos, a primeira coisa que me veio foi uma experiência que eu tive de me reunir com 3 pessoas para escrever um artigo científico de um tema que eu não tinha tanta profundidade. Eu sou ecóloga, né, mas era ecologia, eu trabalho com ecologia de plantas, e lá era ecologia de macroinvertebrados. E eram alunos de mestrado, tinha alunos de doutorado e de graduação. Então, era a coisa mais mista possível, né? Mas algo que eu senti, assim, era que eles esperavam de mim, por ser uma pessoa que já tinha terminado o doutorado, que estou no meu pós-doc, que eu já dissesse os objetivos, que eu já dissesse tudo. E não foi esse caminho. Eu fiz perguntas geradoras, aí quando você falou, eu ative que eu estava seguindo esse caminho sem compreender, em um ambiente em que a gente não faz isso. Normalmente a gente não faz isso. Eu acho que Guto deve... Na biologia é aquela coisa, que eu acho que é a maioria, é o que acontece, né, na academia. E todas escreveram os objetivos muito alinhados, que enriqueceu. E no final, eu lembro que a aluna da graduação, depois que a gente terminou todo esse processo, ela disse, nossa, eu aprendi tanto, porque você permitiu com que a gente dissesse aquilo que a gente sabia. Porque as pessoas escutam a gente como se a gente não soubesse de nada. E às vezes é isso, às vezes a gente está num diálogo, está conversando com alguém, e é como se, ok, fulano, Guto tem mais sabedoria do que Luciana, em relação aqui em termos de conhecimento, fato. Mas isso não significa que eu não vou trazer algo para enriquecer, né? Então, quando a gente abre esse espaço, essa abertura, né, que a gente partilhou aqui, é o que realmente enriquece a vida em si, né? Não só o diálogo, as pessoas em si, mas a gente traz esse olhar daquilo que aquela pessoa... Ninguém é vazio, todo mundo já tem a sabedoria, né? E que ela tem a oportunidade, o espaço de colocar isso, esvaziar esse balão, como o Guto falou, né? Poxa, eu tenho tanta sabedoria, eu não tenho a oportunidade de compartilhar a minha sabedoria. Eu senti de compartilhar essa minha experiência. Deixa a pessoa falar. Opa, Ixi. vai lá, Você quer? pode ir. Não, vai em frente. Tá. Deixa só que eu vou pegar um gancho, da Luciana, e lembrei do que eu estava conversando com o Rodrigo também. Nesse negócio de diálogos, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, esse negócio, os fluxos de poder que permeiam. Quando você está conversando diálogo mesmo, esses fluxos de poder, o quanto você está dialogando mesmo, o que você está dialogando, como é que você está lidando com isso. E essa coisa de com quem você está dialogando, às vezes está jogando, às vezes tá aparente isso, mas às vezes não está aparente, está meio subterrâneo, sei lá o quê. Isso é uma coisa que eu ando pensando muito. Agora deixa você falar. Obrigada. O meu gancho também era muito nesse sentido, de ficar pensando em talvez a grande diferença seja entender que as diferenças de opinião não precisam ser ameaças, elas podem ser oportunidades de aprendizagem, né? E que talvez
essa percepção, ela dependa um pouco do nosso nível de maturidade, desenvolvimento do ego, não sei. Mas eu percebo que, assim, com a minha própria mãe, eu não consigo ter diálogos significativos que eu tenho com desconhecidos, sabe? E que eu não sei, assim, se tem a ver com a relação em si. Eu acho que a questão é muito mais além, assim, é realmente, assim, a sua segurança consigo mesmo, sabe? Como você projeta isso nas suas conversas? Sei. Enfim, tô viajando aqui, gente, tô meio cansada, tô meio sem filtro. E aí, acho que esse gancho da Laura, para mim, aponta a direção para onde existe um caminho possível para compreender melhor o diálogo, que é conhecer a si próprio. Porque é aí que você vai compreender, ou pelo menos perceber melhor, como você reage quando você está num diálogo, né? Gente, eu trabalho com colaboração há muito tempo, cara. E eu tenho visto como processos de colaboração de longo prazo, a tendência é eles colapsarem completamente, não raro com as pessoas se tornando, não inimigas, mas enfim, perdendo amizade, perdendo vínculo em si, né? Desde a Covila até casas colaborativas, eu participo bastante e estudo isso, né? É muito difícil a gente manter um espaço que é aberto por natureza quando a gente não está aberto para a gente mesmo, ou seja, para se conhecer melhor, né? E entender que se conhecer não tem um lugar final que você acabou de se conhecer ali, então agora você não precisa mais se conhecer, né? Isso que é um processo constante. As minhas grandes sacadas, né, ou seja, que envolvem o diálogo, envolve muito esse trabalho sobre si, que para mim é o trabalho mais importante a ser feito, né? Não tem outro. Inclusive, alguém que conhece a si próprio nem precisa ficar estudando diálogo como a gente está estudando aqui. Essa pessoa ela consegue minimamente ter uma etiqueta, porque ela sabe, né, ao que ela está reagindo, o que fisgou ela numa palavra dita por alguém, que pegou ela num lugar ali que, né, faz ela se identificar com aquilo e ficar achando que ela tem aquela opinião e que aquela crença é muito importante, ela precisa defender aquilo de qualquer jeito, né? O diálogo ele acaba quando a gente entra no concordo discordo. Tem até um texto do próprio Humberto Mariotti, né, que o Rodrigo trouxe aqui, que fala sobre esse automatismo que a gente tem do concordo discordo, que faz com que a gente ouça alguma coisa e automaticamente já classifique, concordo ou não concordo. Ah, é petista, é bolsominion. Ah, esse aqui é isso ou é aquilo, né? A gente tem uma força, né, cultural ou sei lá, neurológica, de enquadrar as coisas que a gente escuta como sendo de tal ou tal lugar, né? E a gente não tem essa habilidade ou essa prática, que para mim é uma musculatura, de suspender esse julgamento. Não é não fazer julgamento, porque acho que não é por aí, né? Deixa vir, ou seja, vai acontecer, a gente não tem como evitar muitas vezes, né? Mas suspender para que ele não fique na nossa frente, porque se eu olho para aquele cara e falo, puta, esse é um bolsonarista, peiteiro chato pra caralho, eu já não tenho mais nenhuma possibilidade de aprender nada com essa pessoa. Eu resumo ele aquilo que eu taxei ele, e ali acabam-se as possibilidades de interação, de troca e de aprendizado, né? E por que eu estou chamando isso de pensamento vivo? Porque o pensamento vivo é esse pensamento que ele vai se transformando. Ele pode ser um bolsonarista penteiro e chato pra caralho no primeiro momento, mas eu começo a conversar com essa pessoa, ela já é outra coisa. Ela pode ser um Bolsonaro mais chato ainda. Mas depois de conversar talvez mais tempo, ela possa ser alguém que, sei lá, gosta de cachorro que nem eu, que gosta de fazer trilha na natureza, que leu o mesmo livro que eu. Meu Deus, imaginou? Então, acho que nesse sentido, o pensamento vivo, diálogo e colaboração, eles são o mesmo fenômeno que tem a ver com a gente estar disposto a olhar e estar no mundo com abertura, mas não sem as nossas convicções, porque também acho que tem uma falácia daquela coisa da positividade tóxica, né? De seja aberto, seja assim, seja assim. Não, a gente precisa de crença para navegar esse mundo, né? A gente não é pessoas amorfas, amebas que vão chegar sem opinião e sem vontades. A gente tem as nossas opiniões, tem as nossas vontades. A grande questão é a gente saber, em momentos importantes, refletir sobre se eles estão nos ajudando ou não, né? Porque muitas vezes as nossas crenças chegam a limitar os processos que a gente vive, né? Seja um processo coletivo, seja processos individuais nossos mesmo, né?
E aí entra essa coisa do autoconhecimento, que não é autoconhecimento, eu gosto de falar trabalho sobre si, porque senão já tem uma sessão autoconhecimento, né? Uma sessão nas bibliotecas, nas livrarias de autoconhecimento, e que nem todo mundo que fala sobre autoconhecimento, para mim, tem essa compreensão de que o se conhecer é um processo que é constante, né? E aí um amigo, assim, só para passar a palavra para vocês, ele falou uma coisa que me marcou, assim, né? Porque ele falou sobre o que significa compreender. E ele falou uma coisa que eu achei muito bonita, assim, que compreender significa abarcar. E abarcar tanto aquilo que faz sentido como aquilo que não faz sentido. Então compreender deixa de ser entender, ou seja, aquele músculo. Né, eu gosto, né, a biologia me deu esse conhecimento que eu acho muito também metafórico e interessante. A gente tem 2 tipos de musculatura, ou 3 na verdade, né? A lisa e a estriada. Uma musculatura serve de sustentação, ela está ativa o tempo inteiro para segurar o nosso corpo e os nossos órgãos. E tem uma outra musculatura que a gente ativa quando a gente faz força, né? É quase como se a gente tivesse essas 2 musculaturas assim em nós, né? Uma que a gente espreme para tentar tirar alguma coisa e fazer e pensar e produzir alguma coisa ali, e uma musculatura de sustentação. O diálogo envolve principalmente a de sustentação. Sabe a prancha que a gente faz quando a gente faz prancha? A gente está justamente exercitando essa musculatura de sustentação. No diálogo é uma coisa análoga, como se a gente precisasse sustentar, né, o sentido que é diferente do meu, o sentido que vai contra as minhas crenças. Isso é difícil pra caralho, hein, gente? E aí, ao sustentar isso, eu permito com que o estado de conversa, né, onde esse salto, esse colapso, esse salto de compreensão pode se dar coletivamente, ele não deixe de ser possível, né? O David Bohm falava que esse salto de consciência, né, que segundo ele descreveu, eu nunca participei, tá, galera? Assim, eu nunca consegui manter um grupo de pessoas se encontrando por mais de 2 anos, um grupo de 40 pessoas se encontrando por mais de 2 anos, com relativa frequência para conseguir viver esse fenômeno que o David Bohm falou, mas eu já vivi né, partes dessas percepções em vários processos que eu vivi que tiveram essa qualidade do diálogo, né? E uma coisa que eu posso dizer é que quando eu invisto nessa sustentação, que envolve suspender o julgamento, que envolve não sair julgando as pessoas a priori e colocando elas em caixinhas onde a minha atenção é bloqueada para o que ela pode oferecer e contribuir, isso ele fortalece o processo em si, não é só a mim não, cara. O processo em si é fortalecido quando eu consigo sustentar. E por isso que processos que são bem anfitriados, na minha opinião, ou seja, tem bons anfitriões, ele acontece quando existe uma qualidade de atenção sendo sustentada por várias dessas pessoas. Eu já passei por processos, né, principalmente dentro dessa comunidade da arte de anfitriar, que é uma comunidade muito interessante, mas que vive isso, né, esse ambiente de colaboração intenso durante 4, 5 dias, nesses treinamentos que a gente faz. Eu já participei de vários, eu sou facilitador dessa rede, e a gente vive muito isso. Quando a gente consegue armar nossa atenção e a nossa intenção para que as conversas possam acontecer, a gente cria o que a gente chama de campo, que é uma imagem, né, um pouco poética, mas que para mim ele é concreto, ele é quase como uma parede. Quando eu chego num lugar onde tem pessoas com uma qualidade de atenção dedicadas, né, e você pode fazer isso com a sua casa, com a sua mãe, por exemplo, né, com seus familiares. Alguma vez um cara me falou assim, mas não dá para dialogar com tal pessoa. Ela não tem escuta, ela não sabe escutar, ela né, não me ouve, ela tá ali, não presta atenção em mim e tal. E eu falei, cara, uma coisa que me veio uma vez, que essa foi uma chave que realmente virou para mim para várias coisas da vida, não só para isso, mas que foi aquilo que você identifica como falta nos outros, você precisa oferecer antes de exigir. Então, se eu acho que falta escuta naquela pessoa, eu preciso, antes de exigir que ela me escute, oferecer escuta para ela. É como se existisse uma conta kármica, onde se você deposita antes, não tem como aquilo não retornar para você, né? E isso tem a ver com vários aspectos da vida, tem a ver com energia, mas tem a ver com matéria também. Eu já fiz isso com dinheiro. Momentos que eu estava
com pouco fluxo de dinheiro, e dinheiro é fluxo, né? E é energia, porque ele é também a nossa atenção, né? Eu, em vez de falar, não, vou guardar porque vai faltar, eu falei, não, eu vou distribuir o pouco que eu tenho e o tempo que eu tenho, que também, né, pode ser transformado em dinheiro, e ao oferecer isso, o fluxo foi retomando, e as coisas, elas vão se armando, porque através do fluxo as coisas se movimentam, independente do que a gente quer manipular ou controlar, né, antes. Mas essa chave, né, principalmente para o diálogo, né, que é muito útil para, principalmente, né, em ambientes mais familiares ou com pessoas que a gente tem relações mais intensas ao longo da vida, essa chave ela é muito relevante. Oferece aquilo antes de exigir. Muitas das brigas de casais ou dos relacionamentos de sociedade, nas empresas, são porque as pessoas exigem ou demandam das outras que elas se comportem assim ou assado, que elas reconheçam aquilo que ela fez, ou que façam, né? Ou seja, primeiro vem a demanda, nunca vem a oferta primeiro. A gente vive, de uma certa forma, uma sociedade meio mesquinha do ponto de vista, inclusive de circulação dessa energia positiva que envolve, por exemplo, reconhecer uma pessoa ou elogiar uma pessoa, né, ou dar um feedback positivo. Mesmo um feedback negativo, ele pode ser algo perfeitamente construtivo, né, quando dado de uma forma que almeja, de fato, ajudar aquela pessoa a se perceber melhor, né, a se conhecer. Mas tem uma coisa que até hoje eu não consegui, que é pessoas que não querem se conhecer e que não estão abertas a mudar a sua própria opinião, carne de pescoço, como a gente diz na roça, assim, tipo, é muito difícil, né, a partir desse tipo de atitude, né, conseguir engendrar algo que contenha em si uma potência de transformação. Que bom esse silêncio, né? Saboreando ele aqui. Pessoal, eu queria respeitar o nosso tempo, são 9h28 aqui no meu relógio. Eu não pensei muito antes, mas agora me veio uma ideia, que é essa oficina, né? Ou seja, esse conhecimento é um conhecimento que eu partilho assim, com muito prazer, com muita alegria, eu me sinto energizado, estou mais energizado agora do que eu cheguei, por exemplo. Acho que tem várias formas que eu gostaria que essa oficina fosse se transformando. Então, na verdade, eu gostaria de deixar para vocês, né, como vocês gostariam que essa oficina se transformasse em alguma coisa que possa ser trocada entre nós, comigo também, certo? E aí, várias coisas me vêm à cabeça, né? Acho que a gente falou do CIDS como moeda, né? Uma forma de reconhecer essa moeda que a gente está valorizando e tal. Essa está super aberta também. O token de gratidão, apesar de eu não ter compreendido totalmente ainda como funciona, quer dizer, conceitualmente sim, mas na prática de fato ainda não, né? Mas também me interessa muito expressões mais artísticas, mais vivas do que essa oficina gerou em vocês, se é que ela gerou alguma coisa, imagino que sim. Então qualquer tipo de escrita, desenho, filme, depoimento, qualquer coisa que vocês quiserem gerar a partir do que essa oficina, né, do que essa atividade agora movimentou em vocês, também está valendo para mim como troca. Tu trouxe isso agora, Guto, aí me ocorreu um filme que é Mr. Nobody, que é um filme que praticamente conta um diálogo interno. É incrível esse filme, vale muito a pena. Que legal, não conheço. Nossa, é o meu filme favorito, assim, de todos os tempos. E eu, inclusive, revi ele pela 15ª vez esse final de semana. E é um filme que não envelhece, porque toda vez que você vê, ele tem duas versões, a prolongada e a, sei lá, mais curta. Cada detalhe, é um filme tão bonito, assim, tão profundo, mas não é para qualquer um, não. Porque ele não tem, assim, começo, meio e fim, sabe? Ele é bem... como a vida, né? Não tem também. Mas, enfim. Uhum. Eu queria aproveitar para dizer que, como troca, eu proponho um encontro para a gente só conversar e eu posso trazer perguntas bem legais
para a gente ter como pauta. Então, fica aí a proposta, se alguém quiser. Massa. Manda lá no pedido de ofertas. Pega o canal lá do Guild. Bacana, gente. Se vocês quiserem falar alguma coisa breve, assim, pra gente encerrar, eu geralmente peço pra gente falar uma palavra de como a gente tá saindo. Isso é legal. Quem quiser falar, quem quiser escrever também é bom, porque eu vou usar esse chat depois pra dar uma, enfim, lida nos comentários. Se vocês quiserem colocar uma palavrinha de como vocês estão saindo, vai ser legal. Tranquilo, Rafa. Eu quero agradecer, Guto. Pode falar, Gui. Quero agradecer, Guto. Obrigado. E eu saio com uma imagem, né? Tipo, quando você perguntou assim, como é que a qualidade das conversas hoje, estou conseguindo ter diálogo. Eu fiquei com a imagem do Brasil, do mundo, como sendo gestado, né? Está nessa fase braba aí de muitos elementos no caldeirão. Uma hora esse negócio vai assentar. Fiquei muito com essa imagem na cabeça, de que a gente está chegando no ponto de ebulição para as coisas começarem a sentar. Então, sair com essa imagem aí na cabeça. Muito grato aí, pessoal, pela presença. Valeu, Gui. Alguém quer compartilhar alguma coisa falando? Pode falar também. Ô, Guto, eu coloquei no chat já, eu coloquei a palavra nutrição, mas aí com relação a esse encerramento, você comentou dos seeds, de toda forma, eu acho que vale compartilhar com a gente seu usuário para a gente depois fazer contribuições também, né? Tá. Ele tá lá no mapa, né? Mas sim, eu posso compartilhar para. No mapa tem? Eu não sabia. Tem. No mapa tem a conta dos seeds lá. Todo mundo, na verdade, que recebeu seeds, né? Que tá recebendo seeds pela oficina, tem lá, tem a conta. Mas, bacana. Eu boto mas quem quiser é só pedir também. Segue aqui também Eita. Eu fiquei assim com não sei, mas da gente fazer um Miro colaborativo, da gente colocar lá tudo que a gente aprende sobre diálogo e tudo mais, para a gente ir compondo isso junto de repente. Pensei em trabalhar de repente algum diagrama, assim, de coisas tipo, né, dessa escuta, né, e ao mesmo tempo também enfim, essas polaridades que a gente encontra no diálogo, para a gente de repente fazer alguns diagramas, poder dialogar sobre. Acho que seria legal. Cara, e a gente pode, a Lisandra botou uma galera barra pesada no bom sentido aí. Os Penske, Gurdjieff e Charles Start eu realmente não conheço, mas esses dois eu conheço um pouco. Mas que acho que é legal, cara. Não sei se vocês quiserem desdobrar isso em outras conversas, onde eu não preciso, né, não necessariamente ser o anfitrião, onde a gente possa abrir um pouco as nossas referências, né? Tem muita gente aí pra gente puxar, tem muito conhecimento bacana. E eu acho que é isso, né? Quando a gente troca essas coisas, a gente se enriquece. Eu saio nutrido também, enriquecido e mais animado do que eu cheguei. Beleza, meu povo? Então a gente vai se trocando por aí, lá no Guild, eu tô no Telegram, tamo junto. E mandem notícias aí como tá né, como é que foi a oficina para vocês. E seguimos trocando, beleza? Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Valeu. Agradeço, hein?